lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12 da palavra do nosso Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 12. Ao longo do mês de outubro, estivemos abordando alguns assuntos a respeito da família, educar, responsabilidade dos pais, viver em família, nosso desafio. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos, pensar com vocês sobre este tema: honrar, responsabilidade dos filhos. Olha o que declara a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos proceder esta leitura em uma só voz. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem nestas dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Apenas o versículo 12. Pai, nós te louvamos, nós o adoramos, nós o bendizemos por tudo que és. Pai querido, neste momento, que o teu Espírito Santo nos conceda discernimento, sabedoria, para que entendamos a tua palavra e recebamos, ó Deus, a tua mensagem e possamos, ó Deus, entendê-la segundo o teu querer, segundo a forma que a mesma nos é apresentada, e que possamos, ó Deus, sorver desta palavra o que necessitamos, e assim possamos continuar crescendo a cada dia em espírito e em verdade. Obrigado pelo privilégio de aqui poder estar. Obrigado pelo privilégio de poder alçar a voz e derramar a alma diante do Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder apresentar-me ao Senhor tal qual sou e tal qual estou, e me colocando à disposição para que teu Espírito trabalhe nesta noite um pouco mais o meu caráter, um pouco mais a minha personalidade, um pouco mais o meu temperamento, para que eu seja, ó Deus, um filho melhor a cada dia, para que eu seja um pai melhor a cada dia, mas sobretudo que eu seja a cada dia um servo melhor, um servo disposto a realmente seguir as orientações do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque poderíamos estar em vários lugares, mas o teu Espírito nos direcionou a estar em tua casa nesta noite, e sentimos honrados em poder aqui estar, falar, ouvir a tua voz, e cada palavra que procedermos nos lábios, e a meditação do nosso coração seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Interessante, irmãos, quando nós abrimos o Êxodo capítulo 20, versículo 12, mas precisamente esse versículo, mas todo o capítulo 20, ou também quando nós lemos todo o livro de Êxodo, nós percebemos que o povo de Israel, ele está se preparando, né, para entrar em Canaã, né? Ele está se direcionando, ele está com seus olhares fitos na terra que Deus prometeu ao pai Abraão. Ele está com seus olhos fitos na terra que Deus determinou que um dia eles iriam morar. Uma terra já habitada, uma terra politeísta, uma terra em que as nações que ali habitavam adoravam a multivários deuses.
fé que é o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu desejo pensar com os amados justamente sobre essa responsabilidade que repousa sobre os meus ombros, que repousa sobre os seus ombros, e que repousava sobre os ombros de cada pai e cada mãe que naquele momento da história constituía a nação de Israel. Tem muitos pais, queridos, decepcionados com seus filhos, mas tem muitos filhos decepcionados com seus pais. Eu percebo que tem muitos pais magoados com seus filhos, mas também percebo que tem muitos filhos magoados com seus pais. Tem muitos pais feridos com os filhos, mas também muitos filhos feridos com os pais. Eu tenho contemplado ao longo dessa jornada de mais de 25 anos de ministério e mais de 30 anos de vida cristã, eu vejo muitos filhos desafiando a autoridade dos seus pais. Filhos medindo forças com os seus pais. Mas eu também tenho visto muitos pais explorando os seus filhos. Mas tenho visto também muitos pais desrespeitando os seus filhos, não tendo autoridade, mas usando de autoritarismo. Vejo também muitos pais explorando seus filhos e os filhos explorando seus pais. E a minha indagação, irmãos, é o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com essa célula máter da nossa sociedade, o que nós estamos fazendo com a família, o que nós estamos determinando que a nossa família será. Quando as pessoas com o futuro psíquico comprometido, quando as pessoas marcadas por toda a sua vida, quando as pessoas decepcionadas e desacreditadas, é perceptível que as pessoas, ao adentrarem a casa de Deus, elas vêm em busca de uma palavra de conforto e consolo, mas também de desafio. Mas quantas marcas, quantas mágoas, quantas feridas nós trazemos na nossa bagagem. Amados irmãos, Satanás tem conseguido o seu intento. Satanás tem conseguido cumprir o seu desejo. E o desejo de Satanás é impedir o homem de viver abundantemente. O alvo de Satanás é que eu não viva, que você não viva, que nós não vivamos abundantemente, que a nossa família não viva abundantemente. E a palavra de Deus nos apresenta, através da pena deste homem chamado Moisés, um mandamento importantíssimo. Nos apresenta a responsabilidade dos filhos. E o texto é conciso ao declarar que é preciso honrar os pais para que se prolonguem os nossos dias na face da terra. Quando me deparei com esse texto ao longo deste mês de outubro, a pergunta que eu sempre fiz, que estava a me fazer, o que esse texto nos ensina, o que o Senhor deseja que nós realmente tiremos, sorvemos deste texto. Eu cheguei a uma lição muito concisa, muito clara, muito simples. O que Deus deseja de mim como filho, o que Deus deseja de você como filho, é que nós dispensemos dignidade aos nossos pais. É preciso dar dignidade aos pais. E talvez você não tenha dimensão do que essa palavra honrar significa. A raiz da palavra honrar no hebraico traz a ideia de dar peso, a ideia de dar
Um filho que ousasse ferir seus pais sofria a pena de morte. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15. É claro, o texto é conciso. Olha o que diz Êxodo capítulo 21, versículo 15. Declara o seguinte: quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. A lei é clara. Moisés, ele determina, através da pena de Moisés, Deus determina, olhando para os filhos e dizendo: vocês vão entrar numa terra em que vocês encontrarão muitos convites, ou receberão muitos convites, mas honrem a seus pais. Porque se vocês não honrarem a seus pais, se vocês não derem dignidade aos seus pais, vocês vão morrer. Se um filho amaldiçoasse qualquer de seus pais, recebia a pena de morte. Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então eu chego à conclusão que sou um insensato para desobedecer a esse princípio de respeito aos pais. E se esta lei estivesse vigorando, e se nós não estivéssemos sob a graça do Senhor, e se nós não vivêssemos da dispensação da graça, amados irmãos, quantos filhos já teriam sido enterrados? A Bíblia nos aponta para uma verdade que tem sido esquecida. Com tristeza tem sido esquecida. O nosso relacionamento com Deus vai determinar como serão os nossos relacionamentos com as demais pessoas. O meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus vai determinar como será o meu relacionamento com aqueles que estiverem ao meu redor. Por isso, um bom relacionamento vertical, um bom relacionamento com o Criador, maior probabilidade de um bom relacionamento horizontal com as pessoas. Mau relacionamento vertical, maior probabilidade de mau relacionamento horizontal. E talvez você possa até chegar a um denominador comum: pastor, então tem muita gente com relacionamento vertical comprometido. Exatamente esta é a verdade. Tem muita gente com o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus comprometido, e por isso está com o seu relacionamento horizontal comprometido, está com o seu relacionamento paterno, materno comprometido. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento de enormes tumultos familiares. A televisão nos mostra lares onde a discórdia parece ser a tônica, ou onde a discórdia parece ser a rotina. Basta ligar a televisão. Não são apenas as novelas, mas também os programas que lá se encontram. Às vezes nós pensamos que, por adquirir uma TV a cabo, nós estamos livres. Agora sim. Mas lá também eles estão valorizando esta tônica. Um lar bem estruturado, um lar em que cada componente achou o seu lugar, um lar onde há respeito aos demais, não dá ibope. O que dá ibope, o que chama a atenção é a gritaria. O que dá ibope e o que chama a atenção é o desrespeito. O que dá ibope e o que chama a atenção é o adultério, é a fornicação, a rebeldia de filhos com os pais. E a finalidade parece, meus irmãos, ser a de destruir a família, a base da sociedade. Portanto, grande parte da crise no mundo é oriunda de lares desajustados. Brigas domésticas marcam a vida das pessoas, e brigas domésticas alteram fundamentalmente o seu comportamento. Quantas mães estão em dificuldade para educar os seus filhos porque tiveram uma educação repressiva? Quantos pais estão com dificuldade para educar os seus filhos e impor limites porque tiveram uma educação também comprometida? Talvez você não tenha a dimensão do que Deus nos dispensa, ou do que Deus nos pede, ou do que Deus nos concede,
concede uma folha branca e você vai desenhar nesta folha, neste cérebro, o caráter de um ser humano que vai definir toda a sua existência. Que responsabilidade! Então eu vejo muitas pessoas que estão desajustadas, muitas pessoas que estão com problemas para educar, mas também eu vejo muitos que vão ter problemas, porque nesse momento da história estão com o seu relacionamento comprometido. É importante que nós entendamos que a honra aos pais deve ser pelo que eles são e pelo seu caráter. Não é pelo que eles podem te oferecer. Papai, pega um pouco d'água para o papai. Eu pego, mas é R$1. Já ouviu isso? Mamãe, ou mãe olhando para o filho, minha filha, pega um cafezinho para a mamãe. Ah, eu pego, mas... Já ouviu isso? E quantas vezes nós impulsionamos os nossos filhos a isso? Olha, se você ficar quietinho, olha, se você ficar educadinho lá na igreja, comportadinho, quando a gente chega em casa, você vai ganhar um presente. Como se ficar comportado, ser educado, obedecer aos pais, não fosse uma responsabilidade dos filhos. Irmãos, assim como Deus deve ser honrado pelo que é, Deus não pode ser honrado apenas pelo que faz. E tem muita gente honrando Deus pelo que faz. Os pais não podem ser honrados pelo que sabem, mas por aquilo que eles são. Infelizmente nós vivemos um momento em que a preocupação maior tem sido com o material. Há um esquecimento enorme de que a educação moral, há um esquecimento enorme de que a educação espiritual é o que estrutura o ser humano. Uma das maiores preocupações da minha vida não foi com a faculdade da minha filha, não foi com quem ela se casaria, mas a minha maior preocupação foi com a sua educação moral e a sua educação espiritual. Inculcar valores absolutos, inculcar temor em seu coração. Porque se eu conseguisse inculcar no seu coração valores absolutos, inculcar no seu coração temor ao Senhor, ela conseguiria também vencer todas as vicissitudes e dificuldades. E seria como será uma mãe, no dia que Deus se permitir, que olhando para trás ela vai poder contemplar e se lembrar de tudo aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo momentos de grande desespero dos pais, mas também dos filhos. E a minha pergunta a você nesta noite, querido, é uma pergunta direta. Que filho ou filha você é? Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de filha você tem sido? Há um provérbio que diz: mau filho és, mau pai serás. Então, que pai ou mãe você também é? Você é um pai justo e amoroso? Você é uma mãe justa e amorosa? Você é um pai prepotente ou você é uma mãe prepotente? Seus filhos amam você? Ou seus filhos têm medo de você?
por mães e pais aqui na nossa igreja, mas é muito comum e ainda continua esta cultura na igreja. Quando o filho não está muito obediente, e aí a mãe chega e diz: olha, se você não ficar quietinho, eu vou te levar para a sala do pastor. Qual mãe aqui presente no meu ministério em 10 anos não fez isso sequer uma vez? A criança está correndo, o pastor está chegando. Você já parou para pensar no que você está construindo na cabecinha do seu filho? Aí ele vai bater a porta do meu gabinete, e ele vai ser bem recebido. Olá, como é que você está? Chegue mais, sente-se aqui. Aí ele vai olhar para o frigobar, vai ver vários tipos de biscoitos ali, pelo menos 3. Ele vai apontar o dedinho, fique à vontade, pode se servir. E eu dou um abraço, dou um beijo naquela criança, e ela vai olhar para a mãe e vai falar: puxa vida, a mamãe falou mentira, pastor é legal pra caramba. Então, que tipo de pai e mãe você é, mas também que tipo de filho você tem sido ou filha? Kant, ele disse que não se ama por decreto. Não. Amor se conquista. Amor não se impõe. Amor não se força a ninguém. Não se força a ninguém a tê-lo. Portanto, filhos, honrem a teu pai, honrem a tua mãe. Mas pais, portem-se de modo que seus filhos possam amá-los. Eu tenho encontrado muitos filhos querendo amar os seus pais, mas são impedidos de amá-los pela forma que eles procedem. Colocam uma barreira. Mas tenho encontrado também muitos pais querendo ser amados pelos seus filhos. Nós estamos enfrentando uma crise seríssima. E eu gostaria que você, nesta noite, antes de deixar a casa do Senhor, se lembrasse que honrar é responsabilidade dos filhos, mas amar é responsabilidade dos pais. Lembre-se disso. Honrar é responsabilidade dos filhos, mas amar é responsabilidade dos pais. Você vai ser honrado quando você amar. Mas se você não amar, vai ser difícil o seu filho ter vontade de te honrar. É por isso que Deus declarou esta palavra em Êxodo, dizendo: eu estou honrando a fé de meu pai, de meu filho Abraão. Então honrem aos seus pais, porque eu vou prolongar a vida de vocês na terra de Canaã. Vocês vão ficar aí muitos anos. Que tipo de pai ou mãe você é? Que tipo de filho ou filha você é? Tem algo em seu coração que precisa ser mudado? Tem alguma aresta que precisa ser acertada? Tem alguma mágoa que precisa ser depositada aos pés do Senhor? Tem alguma ferida que precisa ser sarada? Alguma ferida que precisa ser derramada azeite pelo Senhor para ser então esta ferida cicatrizada? Eu quero fazer um convite a você, pai, a você, mãe, mas sobretudo a você, filho. Todos nós somos filhos. Enquanto o Ministério de Louvor ele estiver cantando, eu quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus, depositando os seus sentimentos, depositando a sua dor, depositando a sua tristeza, depositando as suas decepções, porque Deus quer que você seja mais que vencedor. Deus quer que você seja um vencedor, e Ele quer que você seja um filho honrado, uma filha honrada, mas também um pai que ame de todo o seu coração os filhos, não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são.
E nessa noite eu quero fazer um apelo que eu nunca fiz nesta igreja. Eu nunca fiz ao longo de todos os meus 25 anos de ministério. É possível que eu tenha falado nessa noite para alguma mãe que está com seu coração dilacerado. É possível que eu tenha falado para alguma filha, algum filho que está com seu coração magoado, ferido. E que muitas vezes o nosso louvor com o coração ferido e machucado, ele não passa do tempo. E assim tem muita gente caminhando anos e anos, décadas e décadas, sem liberar perdão, sem dizer: Jesus, eu não quero ficar preso, limitado a essas correntes. Eu quero quebrá-las em nome do Senhor. Eu quero ser livre, porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz por mim. Então, nesse momento, enquanto nós ouvimos esta canção, se algum pai, alguma mãe aqui presente está com seu coração ferido e magoado com seus filhos ou com seus pais, algum filho que está com seu coração ferido ou magoado com seus pais, eu quero fazer um apelo a você, querido, para que você saia do seu lugar, para que você se junte a mim aqui à frente, para que nós possamos orar por sua vida. Você não virá apenas para receber oração, mas você virá numa atitude de derramamento diante de Deus, dizendo: Deus, está aqui a minha mágoa, está aqui a minha tristeza, está aqui a minha dor, está aqui, ó Deus, a minha ferida. Eu quero realmente caminhar livre, e eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, eu perdoo meu filho, eu perdoo minha filha. É uma noite de conserto, é uma noite em que Cristo quer arrancar do seu coração toda rapina, Cristo quer arrancar do seu coração toda sujeira, Cristo quer arrancar do seu coração tudo aquilo que não pertence a Ele, para que você passe a caminhar com a cabeça erguida e mais que vencedor. E se algum filho se levantar e colocar-se aqui em pé, e você, pai ou mãe, estiver aí, você é convidado a vir aqui. E se algum pai ou mãe vir aqui, você, filho, estiver aí, você é convidado também a se colocar aqui à frente, porque a noite em que Deus está dizendo: é preciso, filhos, honrar os seus pais. Mas também Deus está dizendo: é preciso, pais, amar os seus filhos, para que haja abundante vida na família e saúde no seio do lar. Vamos louvar o Senhor, e aí você fica com este apelo, e eu estou esperando você aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Seja forte, seja corajoso, seja destemido, seja sincero, seja honesto diante do Senhor, e determinado a realmente mudar a sua vida, a sua história.
estender a você que não se livrou esse dia. Se houver mais alguém que necessitar este tipo de pessoas, você pode levar o seu lugar em nome de Jesus. Pode ir. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai bater na porta do nosso coração. E vai trabalhando, vai estar dentro em nós. Não se livre de Deus. O Espírito Santo bateu no nosso coração e deixou o seu coração. Pode levantar o seu lugar. Deus nos pede apenas de obediência. Quando eu, como filho, não irei perdão como pai. Enquanto eu, filho, não disse para papai, eu te amo. Eu te amo como o Senhor é. Eu te amo como o Senhor se apresenta a mim. No primeiro momento eu fiz isso. Ouvi o sininho e vista da palavra de Deus, verdadeiramente seres de Deus. E hoje eu abraço meu Pai. Não com peso, mas com alegria. Ele me abraça não com peso, mas com alegria. Mas ninguém pode se levantar para mim em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está na porta do seu coração. A porta do coração de cada pessoa. Que necessita e que os seus filhos sarados. Viver as suas frustrações sanadas. De viver a abundância de Deus e Deus de paz. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo dom. Obrigado, Senhor, pela vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua graça nos alcança, independente do que somos, independente da forma que estamos. Mas o teu Espírito Santo ministra os nossos corações e nos incomoda. Porque a gente poder deixar um grupo de pessoas que só o Senhor sabe o que vai no mais profundo de cada coração. Que teu Espírito seja, Deus, trabalhando em cada vida deste momento. Porque eles estão aqui dizendo ao Senhor: Pai, nós confiamos no teu poder e nós queremos que o Senhor trabalhe a nossa vida e nos liberte do peso que carregamos até aqui, porque queremos avançar verdadeiramente livres. Queremos ser verdadeiramente ou ter verdadeiramente corações adoradores. Queremos caminhar, Pai, nas noites escuras, na certeza do teu cuidado. Queremos caminhar, ou vamos caminhar, em meio aos desertos áridos. Caminharemos em meio aos vales sombrios. Enfrentaremos, ó Deus, os gigantes, mas com o nosso coração voltado ao Senhor, com o nosso coração contrito, submissos, obedientes ao Senhor. Toda essa caminhada será amenizada, porque nós não estaremos sozinhos.
mas o Senhor estará conosco. Não estaremos levando, talvez a partir de hoje, não continuaremos a levar no nosso alforje, na nossa bagagem, pedras que não nos pertencem. Estamos depositando aos pés do Senhor tudo aquilo que não faz parte da nossa vida, que nós fomos adicionando ao longo da nossa existência. E os seus filhos estão declarando nesta noite: queremos ser livres, para sermos adoradores de verdade, para realmente enxergarmos e sentirmos o agir do Senhor em todo tempo e a todo tempo, independente das circunstâncias. Obrigado porque a tua palavra ela alcançou essas vidas, e nós sabemos que o Senhor, neste momento, através do Espírito Santo, está tirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas que está no coração deles. E eles vão voltar para casa, Deus, mas aliviados e leves, porque o Senhor, quando faz uma obra em nossas vidas, faz uma obra comigo. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos até aqui. Obrigado porque o Senhor nos convidou nesta noite a vivermos, a partir de agora, uma vida de honra àqueles que realmente nos auxiliaram, aqueles que cuidaram de nós como pequenos, e que, independente das circunstâncias, nós podemos amá-los, honrá-los, porque o Senhor está trabalhando com os pés. Perdoe, Senhor, os erros, perdoe os pecados, perdoe, Deus, as vezes que equivocadamente nós nos posicionamos, mas livre somos em Cristo Jesus. E que a tua graça continue inundando e superabundando o coração de cada pessoa que é felicidade. Em nome de Jesus é que oramos. Em nome de Jesus, nós declaramos neste momento para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Isso nos Deus é poderosa e através de Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom, e a obra que Ele faz, Ele faz compreender. E a você que orou esse nome, que porventura não teve condições de estar aqui à frente, eu quero também convidar você a terminar a cabeça ao conhecer. Que você pense tudo que Deus deixou nos nossos corações, e que você possa fazer este concerto e essas pessoas aqui estão. Amém? Que Deus continue